Fala, povo de Deus! Olá, olá, olá! Eu ia fazer um reels sobre esse assunto, mas é muita coisa para falar em no máximo 1 minuto e meio. Então, vou fazer via live. Se tiver alguém aí, já assiste agora, já faz pergunta, já questiona. Se não, vocês vão assistindo aí depois. Um assunto muito extenso para eu falar em apenas 1 minuto e meio. Vamos ver, dá um tempinho, ver se alguém entra. E a gente já começa. Se você está assistindo depois, aguenta a mão. 2 minutinhos só para ver se alguém entra ao vivo. E eu já começo. Sai daí não. Aproveitando, vou falar de um assunto com vocês. Vou pedir a ajuda de vocês. Para quem não sabe, eu e a Roberta somos missionários cristãos. Nós rodamos por aí levando a palavra, ajudando as pessoas. E nós temos um projeto, que é a Praça da Fé, lá em São Paulo. Nós vamos lá na Praça da Sé, levamos alimentação e levamos a palavra de Deus para as pessoas. Da última vez que nós fomos lá, foram 200 kits de sanduíche e suco que nós levamos para as pessoas lá, para os moradores de rua. E foi pouco, foi muito pouco. Não deu nem pro começo. Não durou nada. Em 10 minutos acabou e ficou uma fila gigante, uma enormidade de gente sem. Então, queria contar com a ajuda de vocês para poder fazer isso maior, né? Então, eu vou deixar fixado meu Pix aqui. Se você estiver vendo online, né? Online não, ao vivo, já vai estar fixado aqui o meu Pix para você ajudar com o valor que puder. Se você estiver vendo no gravado, o meu Pix é o meu e-mail, Alan Carati, meu nome, o meu primeiro e meu segundo nome, alancarati@gmail.com, ou me manda uma mensagem aí privada que eu te passo, eu falo com você, né, por outros métodos, outras formas, a gente conversa. Pai querido, Pai amado, que a partir de agora seja o seu falar e não o meu. Pai, a sua vontade e não a minha, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá. Deixa eu só pegar minha colinha aqui dos versículos. Então vamos lá. A alimentação bíblica e os cristãos. E aí ela, a alimentação bíblica, a alimentação kasher, é exclusividade dos judeus. Os cristãos também devem segui-la. E aí? Como que é isso? O que vocês entendem? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou ir falando sobre isso. Vou começar agora aqui quebrando alguns paradigmas sobre isso. Muita gente, quem defende, muitas das pessoas que defendem que a alimentação bíblica é algo exclusivo para os judeus, usam, né, o fato de Abraão e da linhagem sanguínea dos judeus com Abraão, e para falar que a alimentação bíblica é para isso, que a alimentação bíblica é exclusiva para os judeus porque eles são, né, os descendentes consanguíneos de Abraão, que nós não somos, né? Na verdade, os outros eu sou, mas que as pessoas não são, então que não devem seguir isso. Então vamos lá. Gênesis 7. Antes de Abraão, só que é Deus falando com Noé sobre os animais que entrariam na arca.
Primeiro, só uma passadinha para você entender ou não. Segundo a alimentação kasher, tem animais que são puros e animais que são impuros. Os animais que são puros, como o cordeiro, a vaca, o frango, eles podem ser consumidos, desde que abatidos da forma correta. Os animais que são impuros, frutos do mar, porco, entre outros, esses animais não devem ser comidos de forma alguma. Para Deus isso não é um alimento, certo? Então, sabendo essa diferença de animal, a Bíblia trata isso sempre como animais puros e impuros. Então, sabendo isso, vamos a Gênesis 7. Deus falando com Noé sobre colocar os animais na arca. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, animal kosher, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e fazei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então vamos lá. Percebam que aqui ele já denomina como animais puros e impuros, desde Noé, anterior a Abraão, e todos descendemos de Noé. Se você acredita na Bíblia, você acredita que todo e qualquer ser humano vivente descende de Noé. Porque aqui no dilúvio só a família de Noé foi preservada, todo o resto, como dizem meus filhos, foi de arrasta para cima. Né? Então, todos nós descendemos de Noé. Então aqui é uma ordem que ele está dando para todo mundo, para o planeta inteiro. Aí, Alan, mas ele não fala nada sobre comer, sobre não comer, sobre não sei o quê. Então tá, então vamos lá. Ó, ele fala aqui, né, para levar esses animais a fim de preservá-los. Agora, presta atenção que os animais impuros, ele só manda pegar um casal de cada animal impuro. Ou seja, a vaquinha que pode comer tinha 7 casais de vaquinhas. Ou seja, ele vai lá, mata um para comer, beleza, os outros estão lá se procriando. É só ele não sair matando desenfreadamente que tá tudo certo. Então se ele mata uma vaquinha para comer, tem as outras vaquinhas para se procriarem. Porco só tinha um único casal. Se ele mata para comer, acabou. Entrou em extinção o porco. Não existe mais porco. Entenderam? Ou seja, a lei alimentar já é anterior a Abraão. É anterior aos judeus. É anterior ao povo de Israel. Né? É anterior ao povo de Israel a lei alimentar. Então, todos estamos debaixo dessa lei. Todos. Você cristão está debaixo. Eu vou chegar aqui no Novo Testamento. Calma aí. Aguenta a mão. Vamos chegar no Novo Testamento, onde os apóstolos confirmam isso. Outra coisa para deixar bem claro, mas qual a importância disso? Isso tem uma importância tremenda para Deus. Tremenda. A alimentação tem uma importância tremenda para Deus. Percebam, o que Adão e Eva, a única coisa que Adão e Eva não podiam fazer no paraíso, eles podiam fazer o que eles quisessem, eles só não podiam comer do fruto proibido. Pegaram a referência? Eles não podiam comer do fruto proibido. Não podiam comer uma fruta. Nesta época não falamos nada de animais, porque a alimentação de Adão e Eva era frugívora. Olha que chique. Eles se alimentavam de frutas, verduras, legumes, de coisas que a terra dava. Nesta época ainda não, Deus não tinha dado a permissão para eles de se comer animais. Isso veio depois, veio com Noé. Quando Noé desce da arca, Deus dá a permissão para o ser humano se alimentar de carne, desde que seguindo
as leis alimentares que ele aí passou. Então, presta atenção. O pecado entrou na humanidade, Satanás, a serpente, inseriu o pecado na humanidade através da nossa alimentação. Foi através da nossa alimentação que o pecado entrou na humanidade, através da comida, daquilo que comemos. Então, olha a importância daquilo que comemos, né? É através daquilo que Adão e Eva comeram que eles perderam a salvação, que eles foram expulsos no paraíso. Foram expulsos do paraíso. Outra importância da alimentação, vamos lá, Mateus 4. Para você seguir aí, isso que eu acabei de ler agora aqui de Noé, Gênesis 7, a partir do 1. Né? Agora eu vou para Mateus 4, também a partir do versículo 1. Você pegue aí na sua para confirmar o que eu estou falando aqui. Confirme você aí o que eu estou falando aqui. Ah, não. Livro errado. Fui para Marcos. Mateus 4. As tentações de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. As tentações de Jesus no deserto. Percebam, a primeira tentação que Satanás faz com Jesus tem a ver com comida. A Bíblia fala que ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e logo de cara o diabo já chega mandando ele transformar a pedra em pão. Aí ele fala, né, nem só de pão, ele quebra, vem as outras tentações lá, que dá o mundo, tudo isso. Vocês já conhecem. Mas perceba a importância da comida. Capeta, inclusive, ele sabe a importância da comida para Deus, a importância do que comemos para Deus, a importância que Deus dá para o que comemos. Pode ver, a primeira tentação que Satanás faz com Jesus tem a ver com a alimentação. Ele tenta derrubar Jesus através do que Jesus iria comer, assim como ele fez com o primeiro Adão. Ele derrubou através do que eles comeram. Então prestem atenção que Deus dá aquilo que comemos, a importância que o mundo espiritual dá àquilo que comemos. É muito importante. A primeira tentação de todas foi através da comida. Agora vamos lá. Alan, mas isso morreu para os judeus, isso ficou só com os judeus, isso é só para os judeus. Não tem nada na Bíblia que apoie isso. Que fale, vocês não precisam mais comer. Jesus, ele fala que ele veio cumprir a lei, não concluir a lei. Tem muita gente que confunde os verbos aí. Jesus cumpriu a lei, como tipo, cumpriu, acabou. Não, Jesus não falou em momento nenhum que ele veio concluir a lei, ele veio cumprir a lei. Por quê? Porque a lei profetizava sobre ele, a lei falava sobre a vinda dele. Então ele veio cumprir com isso, cumprir com essas profecias que eram feitas sobre a vinda dele. Em momento nenhum ele falou que ele vinha cancelar qualquer lei, ele veio cancelar qualquer lei. Até porque assim, nós temos que olhar essas coisas com a ótica judaica, porque Jesus nasceu, morreu, viveu e voltará como judeu. Ele é o Messias do povo judeu, o Messias bíblico, o Messias que o Velho Testamento, que é a Torá, que é a Taná, que as escritas judaicas professam. Então nós temos que estudar isso com a ótica judaica, porque é a ótica de quem escreveu isso aqui. Então assim, se Jesus abolisse qualquer coisa da lei, ele não seria o Messias. Ele não seria o Messias, porque uma das profecias e uma das ordens que dá aqui, que o Messias viria justamente, que identificaria-se o Messias porque ele cumpriria toda a lei, porque ele ia fazer toda a lei, que ele iria cumprir toda a lei de cabo a rabo. Foi o que Jesus fez. Então, se ele abolisse qualquer coisa daqui,
ele não seria o Messias, ele não seria o Cristo. Ele seria mais um dos falsos. Então não existe essa falácia de que Jesus aboliu a lei. Ele não aboliu com a lei em momento algum. Então agora vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Para quem quer algo no Novo Testamento falando sobre a alimentação. Atos 15. O Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da Igreja de Cristo, né? Os apóstolos discutindo como seria a coisa dali em diante, né? Como ficaria a coisa dali em diante. Onde contende discussão, assim, Paulo, foram de sinagoga, Jerusalém. Um segundo que eu estou achando aqui o versículo que eu quero. De minha colinha. Aqui, 29. Aqui, então, Atos 15, o capítulo 15 inteiro, fala sobre o Concílio de Jerusalém. Quando Paulo, Barnabé, né, e os outros apóstolos lá começam a discutir se os gentios que estão se convertendo a Cristo, os gentios que estão se convertendo... Ah, beija-flor. Um beija-florzinho. Os gentios que estão se convertendo a Cristo, se eles deveriam se circuncidar, se eles deveriam seguir a lei ou não. Como que é isso? Aí eles falam, justamente chega lá no ponto que os gentios não deveriam se circuncidar para não escandalizar os gentios, porque muita gente ia fugir, né? Muitos gentios, pessoas que não estavam imersas naquela cultura, né, não conheciam toda aquela história, tudo aquilo tudo, então eles iriam enxergar a circuncisão. Eles iriam enxergar a circuncisão como um peso, como um fardo, e não como uma aliança com Deus, que é aquilo que é. Então eles abolem a circuncisão, até porque a circuncisão, esse sim, é uma aliança que Deus fez com Abraão e sua descendência. Ele fala, né? Vou fazer uma aliança de carne contigo, com sua descendência. Todos os homens devem ser circuncidados. Então, a circuncisão, sim, né? O Brit Milá é algo que Deus deu para Abraão e sua descendência, o povo de Israel. Agora, Alan, sobre a comida. Então, vamos lá com vocês a palavra dos apóstolos de Jesus. Isso é Atos dos Apóstolos, pós-Jesus. Isso é a nossa igreja. A igreja que todos nós que professamos sermos cristãos fazemos parte. Isso é o primórdio da nossa fé. Atos 15, 29. Que se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos, né? Alan, a balinha lá, né? A balinha do Herê, né? O churrasco do Exu no terreiro do meu vizinho, a feijoada no terreiro do meu vizinho, né? Me chamou, Alan, só uma comidinha, só um pratinho de comida. Então, comida sacrificada a ídolo. E como alguém que veio desse meio, posso falar pra vocês, foge porque é cilada. É a carga espiritual negativa que tem em cima de todas essas comidas feitas lá, não é brincadeira não. Aí, então, não se pode comer comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Ou seja, ele reafirma aqui a dieta kasher. Não se pode comer sangue, né? Na alimentação kasher, alimentação bíblica lá dos judeus do Velho Testamento, não se pode comer sangue de animais estrangulados,
Porque justamente a alimentação bíblica, mesmo os animais que se pode comer, vaca, frango, carneiro, todos esses, eles têm que ser sacrificados degolados. Tem que fazer a degola do animal. Não se pode sacrificar ele por sufocamento, que é como? Sei lá, muita gente aí do que vocês estiverem me assistindo, se tiver aquela avó mais antiga do interior que criava a galinha no quintal e comia, não sei o que, vão saber do que eu estou fazendo. Os antigos às vezes tinham esse costume de sacrificar a galinha quebrando o pescoço. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você está sacrificando por sufocamento. Você está, vamos dizer assim, matando ela com o sangue dela dentro dela. O sangue não está escorrendo. Você tem que fazer o quê? A degola, né? E na imoralidade sexual, um dos 10 mandamentos. Então, percebam que está aqui, Novo Testamento. Os apóstolos reafirmaram. Eles aboliram para os cristãos a circuncisão, a Brit Milá, porque isso sim era uma promessa, era um pacto, uma aliança de Deus com a descendência de Abraão, mas a alimentação bíblica está mantida, até porque, justamente como falei, eles sabem da importância que isso tem. Ah, nossa, Alain, então um porquinho, um baconzinho, não sei o que, eu não devo comer? Não, não deve. Se você quer viver isto fielmente, se você quer ser fiel ao seu Deus, se você quer se aproximar dele, é isso aqui, né? É isso aqui. Você deve cumprir isso aqui. É um mandamento de Deus, né? E aí agora eu vou para a parte espiritual, para o meu relato como um ex-pai de santo de Umbanda, como alguém que nasceu, cresceu e viveu e passou a vida inteirinha lá. Percebam que a Bíblia recrimina comer sangue. Então, aquela picanha mal passada não pode. Nos terreiros, qual é a carne que mais comíamos? Carne crua e mal passada. Quanto mais sangue, melhor. Por que será? Então, se aqueles que professam a fé do inimigo, né, que a gente sabe que é o contrário, o que deve ser feito, tá? E está provado na Bíblia. Certo? Por que além do sangue? O sangue é vida. Tanto que, né, no templo de Jerusalém, na cultura judaica antiga, quando o templo ainda existia, eram feitos sacrifícios de animais. Então esse sacrifício era como? O animal era degolado e o sangue do animal era derramado em propiciação dos pecados da pessoa. Então veja a importância do sangue para Deus, para o plano espiritual. Por isso não devemos comer o sangue. O sangue é vida, né? Nós não devemos consumir a vida do outro animal. Então é isso. A alimentação bíblica, ela continua mantida para os cristãos. Antes de mais nada, já me perguntaram isso várias vezes em vídeos meus, tanto no Instagram quanto no YouTube, já teve vários comentários desses sempre que eu falo alguma coisa de alimentação. Não, eu não sou adventista. Já visitei a igreja adventista, já fui algumas vezes em algumas igrejas adventistas, já os visitei, mas não sou adventista. Respeito muito eles, gosto muito do Rodrigo Silva, acompanho as coisas dele, mas eu não sou adventista, né? Pergunto porque justamente os adventistas, acho que eu conheça, pelo menos é a única linha protestante, é a única denominação protestante que segue a alimentação bíblica. Mas vocês viram aí, está defendido na Bíblia, no Novo Testamento, a alimentação bíblica, ela nunca foi cancelada. Jesus nunca cancelou com lei alguma. Quando Jesus fala, né, eu sou o Senhor do sábado, muita gente também usa essa fala de Jesus para colocar por terra as leis, né, os mandamentos e tudo isso. Ele fala no sentido de que tem coisas mais importantes do que isso, né?
Deus sempre preserva, e o mais importante de tudo é sempre se preservar a vida. Então, por exemplo, se eu sou um motorista, hoje é sábado, é Shabat, eu sou um motorista de ambulância e eu tô um irmãozinho meu aqui tá passando mal. Então, ó, irmãozinho, você morre aí porque eu não vou dirigir ambulância hoje, né? Shabat, não posso. Não, pô, o irmãozinho tá passando mal, né? O irmãozinho tá morrendo. Então, o que Jesus veio mostrar é que é isso. Os fariseus, para eles, vamos dizer assim, o mais importante era a lei, né? A coisa de mais importância para eles era a lei, era o cumprimento da lei, era a lei pela lei. Então Jesus veio trazer isso, que ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor da lei. Então, assim, que nós não devemos seguir a lei por seguir a lei, que a maior importância não é a lei, mas sim a nossa fé em Jesus, né? E aquilo que ele manda nós fazermos. O seguimento da lei é algo que, assim, porque eu sou salvo, eu faço, e não faço para ser salvo. Ninguém vai ser salvo porque cumpriu a lei. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, né, pela obra de Jesus na cruz. Mas a partir do momento que somos salvos, né, nós fazemos isso porque somos salvos, porque nosso Pai nos ordena, né? Então, é um assunto bem controverso. Se você está assistindo isto e tem alguma dúvida, deixa aí um comentário que eu terei prazer em responder, né? Mas é isto. As leis alimentares servem para todas as pessoas do mundo. Todos aqueles que acreditam na Bíblia, a lei alimentar serve para essa pessoa. Ela nunca foi cancelada, ela nunca será cancelada. Ela nunca será cancelada. Porque é algo que Deus fez para nos protegermos. Para nos proteger espiritualmente. Porque alguém que viveu a vida inteirinha o mundo espiritual do lado do inimigo, eu posso falar, a comida, ela é algo de uma, vamos dizer assim, potência espiritual gigantesca, gigantesca, gigantesca. Todos os rituais nas religiões de matriz africana, de onde eu vim, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, tudo isso, são sempre ligados a comidas, a alimentações, sempre. Todos os rituais deles são ligados a comidas, porque a comida, ela é algo de muita importância para Deus. Está provado aí. Adão e Eva caíram por conta do que comeram. O diabo tentou usar a comida para tentar Jesus Cristo, né? Então, a comida é algo de muita importância no mundo espiritual. E então, é um dos enganos que Satanás coloca na igreja hoje em dia, é justamente isso, fazer as pessoas acreditarem que a comida não tem importância, né? Que o que as pessoas comem não tem importância nenhuma, justamente para as pessoas estarem sempre com uma brecha espiritual aberta para ele poder atuar, certo? Então, se você quer se aproximar cada vez mais do nosso Pai, olha o que você coloca na tua boca, certinho? Por hoje é só. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu terei muito prazer em responder. E, como eu falei no começo, se você puder ajudar a obra missionária, né, porque eu e a Roberta fazemos, Pix é meu e-mail, Alan Karate, Alan com 2 L's e N, Karate com C e 2 T's, e @gmail.com, ou me escreve aí que eu passo para você. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, fiquem com Deus e a paz. Shalom.